Paulinho, me diga aí, me salva aí, ela mudou, você não sabe? Aí eu fico vendido aqui, ó. Então, meu irmão, vamos fingir que você que tem 12 anos, você tem 6 mais 6. Pode ir também. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos juntos nessa noite de quarta-feira, louvando ao Senhor e exaltando o seu nome, certos de que Deus tem uma palavra para o nosso coração que vai abençoar a nossa vida. É uma alegria estar com vocês nessa quarta-feira, dentro desse primeiro mês do ano, um ano que sei que em Deus grandes coisas acontecerão em nossa vida. Deus tem me confiado uma palavra para esta noite, depois de buscar nele sobre esse nosso encontro, e eu quero compartilhá-la com você. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 30. Glória a Jesus. Livro do Êxodo, capítulo de número 30. Dos versos 22 ao 30, que nos dizem assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das primícias, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para que me administrarem o sacerdócio. Amém? Levante uma das suas mãos, vamos orar juntos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esta noite, pelo desejo sincero que cada um de nós demonstra de te adorar com a nossa chegada aqui. Nosso desejo, Senhor, é te louvar e dizer-te do quanto te amamos, ó Deus. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o amado do nosso coração, da nossa alma. Pai, mas necessitamos ainda nesta noite de adoração de uma palavra. Que seja a tua palavra para a nossa vida. Que seja um norte para esse restante de semana e quem sabe para esse mês. Deus, tu sabes as nossas necessidades e o que precisamos ouvir bem mais do que aquilo que queremos ouvir. Fala conosco nesta noite. E que por essa palavra a nossa esperança seja renovada, a nossa fé seja crescida e coisas grandes e maravilhosas aconteçam em nossa vida. Fala conosco, ó Deus. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, o livro do Êxodo, que é o livro onde nós selecionamos o capítulo 30 e os versículos do 22 ao 30, é um livro repleto de orientações, de cerimoniais, de métodos, e ele de alguma maneira vai ensinar, vai orientar Israel nos seus primeiros passos como nação de Deus, como povo de Deus. Embora as leis e cerimônias sejam regulamentadas de modo mais expressivo no livro de Levíticos,
Êxodo também tem um pouco disso. E começa a lançar os fundamentos principais para essas cerimônias, para esses ritos, para toda a expressão dessa religião, toda a expressão dessa religiosidade que agora, mais que nunca, Israel passa a praticar. E o verso que lemos, 22 até o 30, os versos, na verdade, falam sobre um elemento muito importante dentro do culto e dentro do tabernáculo e para a preparação para o culto e para os utensílios que seriam usados no tabernáculo, que era o que eles chamam de azeite da santa unção. Essa palavra azeite e unção, muito utilizada por Israel, sobretudo nesses primeiros passos, ela ainda se faz presente no nosso vocabulário como igreja. Vez ou outra a gente fala sobre óleo, a gente fala sobre azeite, a gente fala sobre unção. O azeite que é um dos símbolos do Espírito Santo. E quando a gente fala de unção, a gente pensa naquela capacitação sobrenatural para a realização de algo, ou a habilidade para realizar algo. Quando você está perto de alguém que com uma certa naturalidade faz coisas que nós julgamos complicadas e difíceis, sobretudo quando estamos falando das coisas concernentes ao reino de Deus, a gente olha e diz, mas que unção para cantar ele tem, que unção para pregar ele tem, mas ele fala com uma unção. Mas o pastor orou e eu senti que ele estava envolvido em uma unção. A gente ainda usa isso. A unção era o elemento, o óleo usado para consagrar os utensílios do tabernáculo. Cada utensílio deveria ser ungido. E uma vez que ele fosse ungido, agora sim de fato ele estava consagrado, estava separado. Não só o utensílio, mas também as pessoas. Arão e seus filhos, que seriam responsáveis pela parte sacerdotal, eles também recebiam o óleo, o azeite da unção. E recebendo-o, eles estavam ali sendo separados e consagrados. Hoje, a gente também necessita desta unção. Não mais uma unção preparada, não mais uma unção feita por um perfumista, mas essa habilidade que vai além do nosso saber e do nosso conhecer e das nossas habilidades naturais. É essa capacidade de realizar coisas em Deus e na nossa vida pessoal, mas direcionados por Deus. E para isso a gente também chama unção. Eu preciso de unção, eu quero unção, unção para vencer, unção para pregar, unção para louvar, unção para liderar, unção para fazer discípulos, unção para cumprir a missão que Deus me deu, unção para ser reconhecido em minha casa, em minha família, unção para realizar coisas durante esse ano que eu não realizei ainda. Eu preciso de unção. E na verdade, a gente ainda costuma dizer um bordão, a unção faz a diferença. Quem já ouviu isso aqui alguma vez? Oh, fulano consegue fazer isso. Também é a unção. A unção faz a diferença. Mas aquela noite, aquela ministração de louvor, meu pai, que coisa maravilhosa. A unção faz a diferença. Mas aonde está a receita da unção? O que é unção? Como se recebe unção? Aonde vende unção? Como se faz unção? Será que ter unção é falar com um pouco mais de intrepidez, de ousadia do que o outro? Será que ter unção é de alguma maneira se comportar, falar ou se vestir diferente do outro? Será que ter unção é falar em línguas estranhas quando o outro não é capaz de falar? Falar de unção, dizer que se tem unção, não são com essas expressões do nosso exterior ou da nossa fala que a gente pode comprovar isso. Mas a Bíblia tem a receita da unção.
E como nada na Bíblia é por acaso, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração esse texto de Êxodo capítulo 30, dos versos 22 ao 30, quando Deus ensina o povo a fazer unção. Porque unção a gente não compra, unção não se vende. E unção não sou eu que bato no peito e digo que eu tenho. Unção é preparo, unção é prática, unção é dia após dia, unção a gente constrói, unção a gente mistura algumas coisas na vida para que de fato ela se torne unção. Minha avó, minha bisavó fazia perfumes e eu posso imaginar como foi para esse perfumista fazer unção, porque muitas vezes vi minha avó fazer perfumes. É habilidade, é tato, é medida exata, é a coisa certa, misturada, congregada, posta no lugar certo. E aí você diz, eu tenho um perfume. E aí você diz com humildade, eu tenho unção. Olha o que o texto diz. Há uma receita. E a receita é como essas de coisas que a gente faz em casa. Bolo, doces, coisas que necessitam de medidas. A grande parte da receita é de 500 ciclos de mirra. Nós vamos ter 250 ciclos de um outro elemento, de um outro ingrediente, mais 250, mais um rim, mas a grande parte, 500 ciclos, que hoje a gente fala de 600 gramas de mirra. Como se extrai a mirra? A mirra deriva de uma árvore espinhosa. E de espinhos todos nós aqui entendemos. Quem pode dizer, sou uma árvore sem espinhos? Temos os nossos. Quem convive com a gente sabe que a gente tem. Às vezes eles estão bem escondidos, mas eles estão ali. Essa árvore espinhosa produz uma goma transulada, uma goma encorpada. Mas essa goma só pode ser produzida se forem dados golpes na casca dessa árvore. A grande parte da unção, a grande parte da receita, a grande parte do ingrediente, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu sei que esta é uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite. A grande parte é extraída dos golpes que essa árvore recebe. Conforme ela é golpeada, conforme ela leva pancada, conforme ela é confrontada por um peso exterior, é capaz de produzir mirra. Sabe quando eu sinto que tem unção? Sabe quando eu posso dizer para mim mesma, eu tenho unção? Não é quando eu falo mais alto do que você, porque isso para mim que gosto de falar alto é a coisa mais fácil do mundo. E nem quando eu falo em línguas e você não fala. Sabe quando eu posso falar que eu tenho unção? Quando eu consigo produzir o melhor de mim, embaixo dos golpes que possa a vida me trazer, ou a traição de pessoas que eu amo, ou as situações mais difíceis da minha vida. Unção a gente produz é na crise, unção a gente produz é na hora da dor, unção a gente produz como reação, como resposta àquilo que vem para parar a gente. Quando alguém pensa eu estou ferindo, não sabe que está nos ajudando a produzir o melhor que existe em nós. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, os teus adversários estão te ajudando a produzir o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Unção começa quando eu sou capaz de receber golpes e tirar de mim o melhor. Eu entendo que essa goma, eu entendo que essa mirra fluida, eu entendo que esse elemento que quer sair de mim na hora em que eu estou sendo golpeada, se
existe uma palavra que define isso, é mansidão. Como você reage aos golpes, como você reage às críticas, como você reage às calúnias, como você reage às difamações. Qual a diferença de calúnia e difamação? Calúnia é o espalhar de boatos de coisas que você não fez. E difamação são coisas que de fato anelas um fundo de verdade, mas que ainda assim não dá direito ao outro de denigrir a sua imagem, trazendo o seu passado ou um presente doloroso, difícil, ruim, que você esteja vivendo ou que tenha vivido. E quantas vezes as pessoas vão na direção da nossa árvore e começam a bater duramente com palavras, com olhares, com críticas negativas fora do momento propício. E nessa hora sai ira, nessa hora sai ódio, nessa hora sai palavras que não deveriam sair, nessa hora a gente fala coisa que não deveria falar e depois diz eu tenho unção. Oh meu amado, se você tem unção, comece a produzir mansidão diante dos golpes. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso pareça impossível, irmã, isso não existe, isso é utopia. Ninguém vai dizer amém, nem glória a Deus quando estiver no momento difícil. Se o mestre conseguiu, eu consigo, você consegue, ele está na nossa vida. Crente ungido produz o melhor na hora da dor. Eu não disse que é fácil, eu disse que é a receita. E receita é assim: ou a gente faz do jeito que está ali ou não vai dar certo. E para cumprir receita a gente tem que se esforçar. Eu mesmo esses dias fiz uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu estou morando há 3 anos em um lugar e ainda não havia feito isso. Eu não gosto de pedir coisas emprestadas. Não é por nada. Eu sei que a mulher do vaso pediu emprestado, mas eu pessoalmente não acho positivo. Temo até pelo testemunho, pode ser que alguém não interprete bem. Vizinha nova, porque não é 20 anos que eu moro ali, nem 30. São só 3, mas esses dias a minha receita estava na mão, porque eu cozinho também, tá, gente? A minha receita estava na mão e quando eu procurei, não tinha. Feriado já estava fechado e eu tive que ceder a uma coisa que eu não gosto, para não perder a minha receita. Para uma vizinha que eu tenho lá, que é uma bênção, que gosta de pedir escada, ferro, mas é uma amiga, bênção. Um doce, estou falando sério, estou brincando, não. Falei, hoje, amiga, vai ser minha vez. De vez em quando tem a escadinha, o ferro, hoje você que vai ter que me arrumar o fermento. Falei para minha secretária, vai lá, pede fermento emprestado, porque eu não posso perder essa receita agora. E se eu não fizer como está aqui, eu não vou conseguir ter o produto que eu desejo. Não é fácil a gente produzir o melhor diante da dor. Não é fácil a gente reagir com mansidão às palavras que doem a alma. Não é fácil a gente respirar fundo, pensar outra vez, engolir a afronta e deixar que o tempo fale por você, porque existem coisas que a gente quer se justificar, mas a mansidão nos diz, deixa o tempo falar por você, porque o que eu não posso esclarecer hoje, o que eu não posso resolver hoje, o tempo vai dizer se eu tinha razão ou não. Deixa o tempo resolver e produz o melhor que você tem, e aí você vai dizer com certeza, eu sou ungido, eu fui ungido, eu tenho unção, glória a Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser manso com todos, apto para ensinar e paciente. Manso com todos. Você pode usar a sua voz de profeta, mas se não for voz de profeta, o irmão que está do seu lado não vai colocar fé em você. Então capricha e diga para ele, manso com todos. Porque ser só manso não é o suficiente. A gente tem que ser manso com todos. E não é fácil ser manso com todos, porque parece que tem gente no mundo pedindo para a gente não ser manso. Parece que eles acordam de manhã e decidem, hoje eu vou estragar a vida daquele manso. Mas a Bíblia está me dizendo, e eu creio que a Bíblia é um livro de prática, como o pastor já colocou nesta noite. A palavra de Deus não é para eu ouvir só, é para eu praticar. E ela está dizendo, o servo de Deus não deve contender, mas deve ser manso com todos. Então eu vou encher a boca de água, vou pensar no céu, vou recitar todos os salmos que eu conheço de cor, mas eu não vou perder a minha capacidade de ter controle sobre as minhas emoções e sobre as minhas reações, porque eu tenho unção de Deus na minha vida.
Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ela: aguenta firme, você é ungido. Você é ungido. Um terço da receita está aqui. Exceto a parte do azeite líquida, um terço aqui. E agora 2 porções pequenas. Cínamo, 250 ciclos, 300 gramas. Ele é símbolo. É usado como símbolo. Ele simboliza a bondade. Ser ungido. Ter unção na vida. É ser capaz de fazer o bem. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não há palavras na Bíblia desconexas, por acaso. Não. Aqui o versículo expõe a possibilidade de alguém se cansar. Cansar de fazer o bem. Se o texto fala, não adulterarás, é porque há a possibilidade de alguém fazê-lo. E se diz, não se canse, é porque há a possibilidade de alguém se cansar. E eu quero que você seja sincero. Algum dia você já se cansou de fazer o bem para alguém? Levante sua mão, porque eu deveria levantar as duas e colocar o pé junto. Cansa e cansa e cansa. Sabe por quê, gente? Porque a moeda da bondade, o troco da bondade, o que a gente pensa que vai receber quando entrega bondade num balcão, para quem está do outro lado, é gratidão. Isso é natural. Quando a gente entrega bondade, a gente pensa que o outro vai ser grato, e a expressão da gratidão pode ser lealdade, pode ser mudança de rumo. A expressão da gratidão pode ser o ato de abraçar aquela oportunidade que você está dando e se fazer capaz de seguir a vida sem a sua ajuda. Só que na maioria das vezes, de um lado do balcão alguém diz bondade, e do outro alguém responde ingratidão. E aí a gente diz, que? Tô fora. E aí Paulo diz à igreja em Tessalônica, e diz à comunidade cristã Novo Dia, e diz a Helena Raquel hoje, não se canse de fazer o bem. Respire fundo e comece de novo. Não canse de fazer o bem, porque a verdadeira unção se demonstra com a capacidade de continuar fazendo bem e não se cansar. E se cansar, se recupere, porque cansaço não dura a vida toda. Você está cansado hoje, mas amanhã de manhã você está novinho em folha. Hoje chegou no seu limite, mas você vai orar e vai dizer, Deus, renova o meu amor e a minha capacidade de fazer o bem, e Deus vai renovar a sua capacidade de fazer o bem, e aí eu vou poder dizer, não para me gloriar, mas para mim mesmo, olhando no espelho, Helena Raquel, você é ungida, porque você é capaz de fazer o bem, mesmo quando tudo diz, se canse, pare. Primeira Epístola a João, capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como poderá permanecer nele o amor de Deus? Permita-me parafrasear. Como poderá esse dizer, sou ungido, mas a dor do outro não me toca, a necessidade do outro não me toca? Quando eu cheguei aqui, irmãos,
eu encontrei esta igreja orando por causa da dor de alguém. Quando eu estava indo para Queimados, não há mérito nenhum em mim, eu tenho tantas esquisitices como qualquer pessoa aqui. Mas quando minha mãe me disse, nós participamos de um culto de oração à tarde, que eu dirijo todas as quartas-feiras, eu fui em Queimados, eu estava muito suada, eu não podia vir direto para cá. E minha mãe disse, filha, eu cheguei em casa, eu liguei a TV. Aconteceu uma coisa terrível, ela me disse o número de mortos, me disse a situação que ocorreu com os bombeiros. Irmãos, para mim, foi como se eu tivesse recebido uma notícia que me envolvesse pessoalmente. A minha voz embargou e se eu tornar a falar, eu vou tornar a sentir exatamente como senti naquele momento. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o pastor disse nessa noite, e eu já ouvi, eu não posso deixar essa lepra da indiferença tomar meu coração. Não é normal saber que alguns quilômetros daqui mais de 100 pessoas morreram ainda há pouco. Não é normal isso. A gente não pode dizer que é ungido e fazer um culto como esse, que eu tenho certeza que vai acontecer para vergonha nossa. Em muitos lugares um culto como esse, e as pessoas vão cantar, vão louvar, vão pular, vão profetizar, vão dar cambalhota, e ninguém vai ser capaz de dizer, vamos orar pelos nossos irmãos que estão chorando nesse momento. E haverá um grupo dizendo, ó que unção, ó que culto ungido, ó que pregação ungida, ó que louvor ungido. Haverá unção sem bondade, haverá unção sem solidariedade, haverá unção sem se preocupar em estender a mão para alguém. Mas nesta noite o teu nível de unção já subiu. Se você foi capaz de orar com a tua alma, aleluia, e querer o bem do outro como você quer o seu, glória a Deus. Continue a receita. Pergunte para o seu irmão, ainda há espaço na bacia? Cálamo aromático, 250 ciclos, mais 300 gramas. É ele que vai agora fechar mais um grupo de 600 gramas. Pouco. Não pode ser muito. É como a bondade. Não pode ser muita bondade. É bondade na medida. Porque muita bondade fica com cara de outra coisa. Alguém me disse que ouviu de outra pessoa e contou para mim, a gente conversando. E a Estela me disse, Helena, você tem que ser justa, porque ser boazinha é culpa. Não tem que ser boazinha, seja justa. Porque tem gente que pensa que está mergulhada em bondade, mas na verdade não é bondade. Na verdade a pessoa está assumindo coisas que não deveria, está abraçando situações que não lhe pertencem, então tem que ser só 250 ciclos. Na medida. Na medida. Nada que te descontrole. Nada que te tire a capacidade e o equilíbrio de saber até onde você pode fazer e quando você não pode fazer mais. Cálamo aromático. Obrigada, minha querida. Meu Deus do céu. É muita unção, né, gente? Um pouquinho nessa e um pouquinho nessa. Folhas eram esmagadas dentro de um caniço. Provavelmente esse caniço vinha da Índia, desde aqueles tempos. Pegava-se o caniço e iam esmagando as folhas lá dentro. Quando do outro lado, um elemento bem fininho, bem suave, começava a ser produzido. Alguém dizia, aí está o cálamo aromático. Coloca-se no caniço, folhas amassadas, e no final a gente tem um elemento suave, que a gente pode passar as mãos e sentir. Eu sou ungido. Mas em casa é uma gritaria. Eu sou ungido. Mas não é capaz de por um momento manter a
calma e a tranquilidade nas horas de dificuldade. Eu sou ungido. Mas a vizinhança vê você de outra maneira, porque uma palavrinha que te diz é o bastante para tirar você do seu juízo perfeito. Eu sou ungido, mas é áspero com a esposa, é áspero com os filhos, é áspero com o esposo. Eu sou ungido. Mas na repartição que você trabalha, se alguém te fizer a mesma pergunta por 3 vezes, está surdo ou infeliz? Eu já te respondi isso. 250 ciclos de suavidade não fazem mal para ninguém. Levante sua mão. Eu preciso profetizar essa palavra para a sua vida com ordem de Deus nesta noite. Sabe como as pessoas vão perceber que você está sendo ungido? Aleluia! Você não vai chegar lá brilhando a testa dizendo eu recebi unção, não é isso não. As pessoas vão perceber no tom da sua voz, na maneira de conversar, no jeitinho de abrir a porta, na forma com que você vai se comportar durante o dia. As pessoas vão perceber que aquilo que antes era áspero entrou por dentro de um caniço e saiu suave do outro lado, porque unção transforma o que é áspero em plano, em suave, e é isso que Deus está fazendo na sua vida nesta noite. Se você pode, segure essa palavra, porque ela está vindo de Deus para você nesta noite. Glória a Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Diga para o seu irmão, sempre. Agora você vai olhar para ele com aquela cara que só você sabe fazer e vai dizer para ele, mesmo com aquelas pessoas: a vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. É a cada um. Aquele um é a cada um. Exatamente como cada pessoa é, com as perguntas que faz, com a maneira que age, com as situações que você já conhece, mas que a sua palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que você consiga responder a cada um. E a Bíblia ainda diz na epístola aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias e toda malícia. Gente, não é esse grito de celebração que você dá, não. É aquela gritaria de doido, que de vez em quando não te pertence, mas vem longe. Cólera, longe. Ira. Gente, ei, eu fico boba. Como tem gente que parece com Caim. É tão irado, que até o semblante muda. Muda a cor. De branco fica roxo. De moreno fica amarelo. De tanta ira. E o Senhor perguntou para Caim: por que te descaiu o semblante? Não permita que a ira faça o teu semblante mudar. O teu semblante tem que refletir a glória de Deus. Irmã, você nunca fica irada. Ora, a ira se aproxima, mas se a Bíblia diz que eu tenho que colocar ela para longe, então ela vem na minha direção e eu vou fugindo dela, ou então eu tento empurrá-la. Eu só não posso abraçar a ira. Ela se aproxima, mas eu não a abraço, porque eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para ser ungida, e se eu quero essa unção na minha vida, a ira vai para bem longe de mim, para a glória de Deus. Estamos quase terminando. O perfume está quase pronto.
um pouquinho de bondade, um pouquinho de suavidade, uma dose grande de mansidão. E agora, cássia. 500 ciclos também. 600 gramas também. É a maior parte. Tal como a mansidão. A cássia é uma casca de cheiro penetrante. Nada mais se aproveita. Nada do interior. Só a casca. A casca, sim, é a cássia. 600 gramas de casca. Eu vim comendo uma banana. Joguei a casca fora. Não joguei no chão, não. Parei no posto para comprar um Gatorade. Joguei a casca no lixo. A casca a gente normalmente despreza. Um ou outro. Acabei de me lembrar de uma coisa agora. Os nutricionistas que me perdoem. Mas tem um canal lá em casa, meu pai, que aparece uma nutricionista mandando a gente fazer receita com casca, gente. Mas aquilo tem cara de que fica ruim. É umas coisas horríveis que ela manda misturar. Eu fico olhando daquilo, não tem. E aí depois, quando mostra pronto na tigelinha, não sei se você tem esse canal, você olha e está mais pavoroso do que a receita. Não adianta querer convencer a gente, né? Não adianta. Ocidental, você sabe como é? Casca, fora. Despreza-se a casca. É fácil ser desprezado? Não. Mas embora a casca se mostrasse ser o elemento menos útil, ela tinha um cheiro penetrante. De tal forma que o perfumista percebia que o elemento mais importante era, de fato, a casca. Porque o odor necessário, o cheiro necessário, o que ia promover a fixação do óleo, a fixação do perfume, era justamente aquela casca que alguém tinha como desprezada e como inútil. O Espírito Santo ministrou o meu coração, porque eu aprendi com o meu irmão. Vou dizer para você que toda mensagem que alguém prega, primeiro Deus precisa pregar para a pessoa, e o Espírito Santo pregou essa mensagem para mim. O Espírito Santo falou para mim: ser ungido é ser capaz de, através da própria vida, contagiar a pessoa que está do seu lado. Não se preocupe em falar muito, não se preocupe em levantar as mãos do seu setor de trabalho e dizer: olha, eu estou orando, eu sou o crente desse lugar. Porque se você de fato é ungido, você pode até estar sendo desprezado, mas o que está em você e o que há em você será capaz de contagiar as pessoas que estão à sua volta. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Em nome de Jesus, olhe para ela e diga: este cheiro penetrante vai encher a tua casa, vai encher a tua família, vai encher os teus amigos. E mesmo que eles tentem te esquecer, o perfume vai ficar. O perfume vai ficar. O perfume vai ficar. Não fique preocupado com o seu bom testemunho, pelo amor de Deus. Porque quem se preocupa com bom testemunho é porque testemunho não tem. Viva a sua vida com naturalidade. E aonde você passar, alguém vai dizer: ele passou por aqui. Aleluia. É uma loucura. Você está comendo pensando no seu testemunho. É uma loucura você estar conversando e pensando: será que eu estou dando bom testemunho? É uma loucura passar o dia pensando se eu estou dando. É vida natural. Viva. Viva o que você ouve. Viva o que Deus tem te ensinado a partir desse altar. Viva. Simplesmente viva e vai ser natural. Aleluia. Glória a Deus.
Algumas vezes eu passo pelas pessoas, elas estão tranquilas. Aí elas me avistam de longe. Oh, meu pai, me socorre. Essa é a minha cara, né, gente? Que não dá para esconder. Loucura. Estou eu passando. É só me ver que começa a cantar. E se eu não der confiança, canta mais alto. E canta mais alto, me deixando quase surdo. Eu olho assim, eu louco. Que isso? Não é porque está cantando, porque está adorando a Deus, não, irmãos. É porque de alguma maneira quer dizer, ei, tá me vendo aqui? Sou crente também. Deixa o odor, o perfume. Claro que a gente canta, eu também canto. Às vezes eu estou andando na rua cantando, parece que eu estou falando sozinha. Mas eu não quero, não posso permitir que alguém perceba que eu sou de Jesus, que eu amo a Jesus, porque eu estou gritando na rua, porque eu estou cantando. Ou porque eu estou com uma Bíblia maior do que eu, balançando para as pessoas. Não há necessidade disso. Você é ungido. Só abrace as pessoas. Claro, se você tiver a oportunidade de falar, fale. Mas se não tiver, abrace. Divida um lanche. Se assente ao lado, ofereça carona. Você é ungido. Escreva um cartão de felicitação e não precisa copiar a Bíblia inteira para o cartão. Deixa aí com o teu perfume. Deixa aí com um pedacinho dessa casca. Aleluia. Porque na hora certa você vai perceber que há muito tempo alguém já havia sentido o seu perfume, não falou, mas já havia sentido na hora da necessidade, quando ele chegar perto de você, e você vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu pensei que ninguém tinha percebido aí da diferença da minha vida, das minhas ações, das minhas atitudes. A gente não precisa andar com uma placa para dizer quem é, só de passar, de conversar, de falar, de olhar. Vai acontecer com você o que aconteceu com Eliseu. Aleluia. Sunamita olha para o marido e diz, eu vejo que esse homem que passa, para, não passa, fala, não passa, pede, não passa, faz discurso, não passa, fica orando alto para alguém dizer, ele está orando, é crente mesmo, não passa. Esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Alguém vai apontar para você e vai dizer, teu cheiro é diferente, eu estou sentindo Jesus na tua vida. Você pode entender essa palavra? Levante sua mão e dê um glória a Deus nesta noite. Vamos fechar o pote e balançar, misturar os ingredientes. Um só não vai fazer nada, tem que misturar tudo. Mas a grande parte, superior aos 600 gramas, superior às 300 gramas, vem agora um rim de azeite de oliveira, 600 ml, não, 6.000, para o azeite da unção poder ser azeite, porque não é só perfume, é azeite. Tem que ter azeite. Parece bobo, mas não é. Se não tiver azeite, azeite não será. O elemento meu, eu coloco mansidão, bondade, suavidade. O elemento meu, eu coloco casca de cheiro penetrante. Mas agora vem o que não é meu. Vem o que eu não tenho para misturar. Vem o que não é minha parte na receita. Vem o que não é minha parte no negócio. 6 litros de azeite. E eu já disse para você que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Ser bonzinho não faz ninguém ser ungido. Ser manso não é o único elemento necessário para ser ungido. Um testemunho impecável não é só isso que fará alguém ser ungido.
A suavidade de alguém que sempre é educado não perde o equilíbrio. Isso também não fará de alguém ungido. Essas coisas são as minhas partes na receita. Mas agora vem a parte dele, a presença dele em mim, misturada ao que eu estou desenvolvendo por amor a ele. Quando essas coisas se misturam, a minha prática com a presença dele, as minhas decisões com a presença dele, as minhas habilidades com a presença dele, os meus esforços com a presença dele, aí eu posso dizer, sou cheio do Espírito Santo e sou ungido com azeite da unção. Se nessa noite você está disposto a colocar a tua parte na receita, ele não vai negar a parte dele. Você é dele. Ele tem prazer em habitar em você. Ele tem prazer em dominar os seus sentimentos. Ele tem prazer em viver a vida dele em sua vida e fazer com que você viva a sua vida nele. Ele tem esse prazer. Deus, o que eu faço? Entra só com a tua parte. Melhora. Tenta fazer melhor. Tenta ser melhor. Pratica mais. Faz mais. Ama mais. Segura mais. Resiste mais. Ama mais. Testemunha mais, viva mais, porque a minha parte, a minha presença, aleluia, eu não vou te negar. Quando Davi estava desesperado com seus desencontros, seus equívocos, ele orou e disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque nenhuma qualidade que eu tiver será perfeita se o Espírito Santo não estiver em mim. Mas como o Espírito de Deus habita em mim e habita em você também, quantos aqui são os templos do Espírito Santo? Então os elementos estão completos e perfeitos, e eu vou dizer com alegria, não para ninguém, eu vou dizer para mim, eu tenho a unção do Espírito na minha vida. Você pode entender isso? Diga glória a Deus. Eu termino aqui. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele: irmão, eu tenho unção? Por favor, irmão, dê uma olhada e ajuda ele. Não deixa ele no vácuo, não. Ele tem unção ou não tem? Olhe para mim. Este ano, em nossa igreja, é o ano do Pentecostes, porque... Primeiro, porque o Senhor propôs esse tempo. Segundo, porque é o centenário da nossa denominação esse ano. Aí eu... Claro, como boa pentecostal, estive lendo um pouco mais sobre isso, pensando um pouco mais sobre isso. Eu quero concluir com algo que o Espírito de Deus ministrou em meu coração sobre a descida do Espírito Santo. Foi por isso que eu perguntei para que você, ou melhor, eu pedi que você perguntasse o outro: eu sou ungido? Eu tenho unção? Porque normalmente a gente diz: eu tenho unção. Mas note bem, no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, depois em casa você lê com um pouquinho mais de calma, diz que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre a cabeça deles. É isso mesmo? É isso mesmo? Ok. Agora eu pergunto para você: você é capaz de ver o que está aqui na sua cabeça? É? Como essa descoberta vai acontecer? Viram-se repartidas sobre eles línguas como que de fogo. Como essa descoberta acontece? Quando o vizinho que está do lado olha para a cabeça dele e diz: rapaz, tem uma língua de fogo sobre a sua cabeça. Aí o outro olha: você não sabe da maior, na sua também. Presença do Espírito Santo. Não sou eu que vou gritar para as pessoas dizendo o que eu tenho. É quem está bem do meu lado que precisa reconhecer isso em mim. É ele que me avisa: você está melhorando mesmo, hein? Você está mais crente mesmo, hein? Deus está... Olha aqui, ó, agora eu tenho que assumir, hein? Eu pego no seu pé, mas eu tenho que assumir. Você está melhor. Língua de fogo, unção,
presença do Espírito Santo, a gente descobre que tem quando as pessoas em nossa volta começam a perceber alguma coisa na gente. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: fique tranquilo, você é ungido mesmo. Aleluia! E se o irmão que está do teu lado duvidou um pouquinho, olhou assim, é porque ele não está conseguindo ver bem do alto da sua cabeça. Mas eu que estou vendo bem daqui de cima, te garanto, você é ungido. Luta para não perder essa unção. Levante do seu lugar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Faça isso nesta noite. Meu Deus, pastor, passei da hora. Meu Jesus, misericórdia. Olha, gente. Pois é. Vamos lá, 1 minuto. Quero orar com você. A receita está aí. Mas o azeite, eu já disse, não é meu, não é seu, não é de ninguém, é dele. É ele quem põe, é ele quem coloca, é ele quem dá. Se você nesta noite está disposto a fazer a sua parte, não vou enganar você. Venham aqui todos que querem sair daqui com unção. Não. Não. Dessa receita, 6 litros é com ele. Amém. Deixa eu fazer as contas aqui. 1,8 kg é com você. Se você percebe que alguns desses elementos estavam faltando, mas nesta noite, pelo poder da palavra que foi ministrada, você já colocou aí no lugar o desejo de fazer, o propósito de fazer. E precisa tão somente que ele entre com a parte dele, para que você se sinta ungido, consagrado, hábil, capaz de fazer coisas que você não fazia em Deus e na sua vida, das quais você necessita da unção dele para realizar. Saia do seu lugar e venha ao altar de Deus, que eu quero orar com você agora. Mas só vem quem vai colocar o seu 1,8 kg. Porque senão não vai adiantar. Eu não vou enganar você. Você tem que entrar com a sua parte nesse negócio. Unção tem a parte dele, mas tem a minha parte também. Oh, glória a Deus. Deus está levantando um exército de ungidos nesta noite. Oh, aleluia. O perfumista já está trabalhando com os ingredientes. Ele já está movendo. Glória a Deus. Ele já está movendo. Glória a Deus. Ele já está movendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta quarta-feira é o tempo de Deus para a sua vida. Esta quarta-feira é o dia de Deus para a sua casa. Essa quarta-feira é o dia de Deus para a sua família. Glória a Deus. A unção de Deus está aqui. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Senhor, eu quero glorificar e exaltar o teu nome por todo este povo que está aqui no teu altar. Senhor, como é maravilhoso perceber que os teus filhos são sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Como nosso coração se alegra ao perceber que eles entendem a tua voz. Como é bom perceber que o teu Espírito é capaz de traduzir e de falar de forma pessoal aos corações que se inclinam a te ouvir. Estamos aqui, Senhor, porque queremos a unção. Não uma unção de uma noite, de um final de semana. Não uma unção comprada. Não uma unção emprestada. Nós queremos algo que de fato se evidencie no dia a dia da nossa vida. Queremos algo que se evidencie nos nossos relacionamentos. E a nossa parte nós estamos dispostos a fazer. Chegamos no teu altar, Senhor. Chegamos diante de ti afirmando, confirmando, concordando, crendo, contratando, dizendo: Deus, a nossa parte nós nos esforçaremos para cumprir, mas aquilo que não é nosso e não é de homem algum na terra, aquilo que ninguém pode
pode fazer. Oh Deus, faça nesta noite. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, ainda que Ele mesmo habite dentro de nós. Mas eu te peço que nesta noite haja um derramar específico. Oh, lamachalaganamasherebacando rebai, relamachando rebarabai, shui ramai. Que nesta noite haja um mover além das nossas expectativas. Que nesta noite, Senhor, o fraco se sinta forte, aquele que estava abatido seja posto em pé, aquele que sentiu seus sentimentos frios, endurecidos, que agora o fogo aqueça, a chama acenda, e que ele saia daqui com o coração aquecido em chamas pela presença do teu Espírito Santo. A nossa parte faremos, a tua, Senhor. Derrama nesta noite agora. Derrama nesta noite agora. Derrama nesta noite agora. Derrama nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enche, enche. Que não sejam só 6 litros, Senhor, mas que seja uma fonte nesta noite para o louvor da tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrace a pessoa que está do seu lado. Celebre a unção que há na vida dela agora. Glória a Deus. Verdadeiramente